Então vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite. No meu último vídeo que eu fiz, postei lá no meu canal lá no YouTube lá, eu falei sobre robôs, né? E se falando de robôs, a gente sempre fala de backtest, teste otimizado, examinador de estratégia e etc. E eu mostrei lá no vídeo lá uma das principais ferramentas que eu utilizo para estar otimizando ao máximo o potencial do EAS que eu desenvolvo, o EAS mesmo que a gente acha na internet e pega para testar e ver o que acontece. Então lá no vídeo eu falei de uma ferramenta que eu desenvolvi, né, que facilita muito a gente identificar lá os melhores períodos do dia, da semana, do mês, do ano, para estar fazendo uso do seu EA. Aí eu falei que ia estar fazendo um vídeo específico só para estar falando dessa ferramenta que eu criei. Essa ferramenta constantemente eu estou melhorando ela, estou evoluindo ela, e depois de um tempo eu parei para pensar e falar, por que não comercializar ela? Já que é tão útil para você e é bastante interessante para quem gosta, né, de testar AI e tudo mais, né? Se for boa para outras pessoas também, acredito que elas vão dar o devido valor e vão pagar para ter essa comodidade. Então vamos lá, que ferramenta é essa? Eu desenvolvi uns scripts que você coloca no seu EA. Então, para usar essa ferramenta, a primeira coisa, você tem que ter o código-fonte do seu EA. Se você não tiver o código-fonte do seu EA, não adianta usar essa ferramenta. Por quê? Porque essa ferramenta, os scripts dela, elas vão ser gerados durante a geração, né, o processamento dos seus testes. Exemplo, vou abrir aqui o examinador de estratégia, aí você coloca lá qualquer EA, você vai lá, você vai testar ele. Aí durante a execução dos testes, os scripts vai coletando informações que você não conseguiria chegar nessas informações se não fosse durante, né, a tramitação lá da execução dos testes. E o que essa ferramenta faz? Ao final de cada teste, ela vai te dar um resumo do que aconteceu exatamente de interessante no seu teste. Então, sempre ao final de cada teste, ela vai gerar um arquivo HTML, entendeu? Esse arquivo HTML vai ter as seguintes informações. Isso aqui é um exemplo de um teste que eu fiz. No final do teste gerou um HTML, e aqui tem primeira coisa, normal, tem a mesma informação que o examinador de estratégia te mostra lá no final do teste, que é aquela curva de crescimento do seu balanço ao passar dos períodos. Então aqui é bom que você consegue ver mais facilmente, né? Passando o mouse aqui, você consegue ver a época do ano, qual que era o valor, se caiu. Você pode dar um zoomzinho em uma determinada área aqui e ver exatamente qual dia que foi que teve aquele pico, qual foi o período que andou de lado e etc. Então essa aqui é a primeira ferramenta, você consegue dar um zoom como é que foi o seu ganho durante todo aquele período que foi testado. O outro é o ganho mensal. Eu pego o fechamento de cada mês e calculo quantos por cento que ele ganhou ou perdeu em relação ao balanço do mês passado. Então você também consegue ver o crescimento mensal do seu EA. Dá para ter uma noção lá do poder dele, assim, se até é bom, se está ruim, se ele perde mais do que ganha, se ele mantém uma constância de ganhos interessantes. Essa é outra informação que essa ferramenta vai te informar. Aí vamos lá. Também tem a questão de por sessões, né? Você vai estar configurando lá quais são as sessões que para você se trata da seção da Ásia, de Londres, aquela seção, né,
que mescla entre Londres e Nova York e a seção de Nova York. Então você vai conseguir saber todas as ordens que foram abertas nessas sessões, das ordens que foram abertas, quais que fecharam positivas, quais que fecharam negativas, para você poder de repente identificar uma determinada sessão que não possa ser interessante você estar executando o seu EA. Se você não gosta de filtrar por sessões, tem essas mesmas informações por hora. Isso aqui para mim é o principal. Isso aqui para mim realmente é o que faz toda a diferença em qualquer EA que eu testo. Então aqui você consegue saber hora a hora, né, todas as horas que foram abertas à meia-noite, todas as horas que foram abertas 1 hora, quantas que você acertou e quantas que você errou, digamos, quantas que tiveram lucro e quantas que ficaram no prejuízo, tanto em quantidade de trades, tanto em valores, porque na maioria dos EAs é comum você perder mais ordens, né, perder mais trades do que ganhar, mas sabemos que, né, dependendo do seu EA, o risco-recompensa é muito grande, então você não tem que se preocupar às vezes em quantidade de ordens lucrativas ou quantidade de ordens que ficaram negativas. Você tem que se atentar para a questão do quais os horários que meus trades foram mais lucrativos ou não. Pensar mais em questões de valores do que propriamente em questões de número de ordens no lucro. Para quem é de opções binárias, aí com certeza inverte um pouco, né? Se fez uma estratégia lá para saber se naquele trade foi positivo ou não, aí com certeza as questões dos horários, número de ordens que fecharam positiva e negativa, vai ser melhor para estar fazendo o seu filtro lá de qual que é o melhor horário para estar utilizando aquela determinada estratégia. Aqui também tem bem interessante, você consegue ver por dia do mês, porque você pode perceber que final do mês o comportamento do mercado é diferente do início do mês, final de quinzena é diferente do que durante a primeira quinzena, então você também vai conseguir identificar sempre, né, por número de ordens ou por termos de valores, ganhos e perdidos, como é que é o rendimento do seu EA para cada dia do mês. Por exemplo, aqui estamos vendo aqui que o dia 11 foi bem interessante, né? Durante todo o período testado foi o dia do mês, né? Não, nem é dia 11, aqui é o dia 26, foi o dia do mês que teve mais lucro. O início do mês também foi bem interessante, aqui pode ver aqui, ó, interessante nesse teste aqui, ó, que raro foram os dias que tiveram prejuízo. Coincidência ou não, foi aqui quase que no último dia útil do mês foi negativo e no início do mês aqui também foi negativo. Dependendo do período que você testou, 1, 2, 3, 4 anos, pode ter certeza que essas informações aqui ela podem ser relevantes para a sua análise. Mais informações, vamos lá, erros consecutivos. Isso aqui também é fantástico, porque dependendo da sua estratégia você vai conseguir fazer o uso de martingale. Para quem gosta, né, usar lá o famoso martingale lá. É normal a gente usar o martingale quando a taxa de acerto na nossa estratégia ela é bem grande, né? Onde ocorre poucos erros consecutivos. Então no final do seu teste lá você vai ter esse resultado. Tem um outro teste de um OTE aqui que foi bem interessante nessa parte. Ao todo foram 300 e tantas entradas e você pode ver que apenas 2 vezes que tiveram 3 erros consecutivos, apenas 13 vezes que tiveram 2 erros consecutivos. Aqui fala, ó, 4 vezes acertou 12 vezes seguidas, 3 vezes acertou 13 vezes seguidas, uma única vez durante o período testado teve 14 acertos, né, seguidos. Então com essa informação de erros consecutivos você consegue realmente ver se cabe fazer um gerenciamento de risco do seu EA baseado em martingale. Opa, se tem só 3 erros consecutivos, eu vou calcular aqui uma banca aqui que eu suporto até 4, 5 erros consecutivos e só alegria. Se eu perdi martingale, porque o histórico mostrou para mim que não acontece de ter mais do que 3 erros consecutivos. O relatório também tem essa informação.
Entrada por semana, isso aqui também é fantástico, não é muito engraçado, porque você vai perceber que isso faz a diferença. Aqui eu não estou com nenhum exemplo aqui não, mas é muito comum mesmo, muitos EAs na sexta-feira ser, digamos assim, muito ruins. É bem interessante, tem muitos EAs que chega sexta-feira aqui, é discrepante, né, o lucro versus o prejuízo, perde mesmo, sabe, mas perde consideravelmente. E outros EAs é o contrário, tem outros EAs não, que na sexta-feira sim, e no domingo, na segunda é uma maravilha, e quarta e quinta-feira não são tão bons. Então, diante dessas informações, você também pode ter mais cuidado na hora de estar configurando o seu EA. Com esse relatório aqui você consegue ter detalhadamente quais dias da semana que foram lucrativos, foram ruins, etc, né? E sempre em termos de entradas positivos e negativos, em termos de valores reais positivo e negativo. Nesse exemplo aqui, nesse EA eu não rodei na sexta-feira, provavelmente já fiz um pré-teste nele, já tinha identificado que sexta-feira não é um dia bom para operar o EA, então testei sem a sexta-feira. Mesmo assim, estou vendo uma quarta-feira aqui que não é boa, e depois tem que olhar com mais cautela lá o porquê de não é tão boa assim. Mas vamos lá, continuando, o relatório também vai te mostrar para você a entrada por mês e também entrada por ano. Nesse exemplo aqui eu testei desde 2012, pode ver que todos os anos foram bem interessantes. Nesse OTA também, todos os anos foram bem interessantes, tanto em termos de entrada como em termos de valores, e bacana. Então, em termos de gráfico, né, você recapitulando, você tem todo o seu ganho durante o balance dele, toda a evolução, subiu, desceu, fez barriga, ficou de lado, etc. Dia a dia tem ganho mensal e tem os seus ganhos, né, por sessão, por hora, por dia do mês, por dia da semana, por mês e por ano. E aqui embaixo tem informações bastante interessantes, né? Além daquelas informações tradicionais que já tem no relatório genérico. Deixa eu abrir um relatório genérico aqui, só um minutinho. Então, continuando, dei uma pausa aqui. Então, aqui eu abri um relatório genérico. Esse relatório é o que o próprio MetaTrader gera. Então, essas informações detalhadas aqui que você tem aqui, qual que é o horário, se foi uma compra, né? Se fechou, o horário que fechou, volume, qual que foi o preço, se teve stop loss ou take, qual foi o lucro, ponto final. Essas são as informações que você tem no final de cada teste que você faz. Nesse relatório que eu desenvolvi, eu coloquei muito mais informações, né? E primeiro, quais são? Na mesma linha lá você consegue ver, né, o horário que foi aberta a ordem, qual o horário que foi fechado, a duração dela. Isso aqui é muito importante. Se depois, diante dessa informação aqui, você consegue saber se as ordens que ficam um período muito grandes, elas são mais assertivas, elas são menos assertivas. Dá para você fazer alguns tipos de estudo baseado na duração que as suas ordens ficam abertas no mercado. Então aqui tem a duração, se comprou, se vendeu, qual que foi o lote, o preço de abertura, o preço de fechamento. Aqui tem os pips, bem interessantes também. Se você ganhou, tem os pips positivos, igual aqui. Se você perdeu, tem pips negativo. Então aqui no caso aqui você perdeu, aqui foi cerca de 350 pips, aqui você ganhou XYZ de pips e assim por diante. Aqui foi 87 eu acho e tal. Tem a questão do stop loss, foi configurado ou não, take profit, normal. Isso aqui é muito interessante também, essa informação que eu coloquei aqui. O que aconteceu? Você está numa ordem de venda, ok? Se você está numa ordem de venda, quantos pips, o máximo que você ficou negativo nessa ordem? Então aqui mostra, foi 7 pips.9, que tem pipettes, foi 79 pipettes, foi o máximo que você ficou negativo nessa ordem. Qual foi o máximo que você ficou positivo nessa ordem? Foi 56. E qual foi realmente quando você fechou? Você fechou exatamente quando estava negativo 35. Então, para
cada ordem você consegue saber o máximo que ficou positivo e o máximo que ficou negativo. Ah, mas para que para que eu preciso dessa informação? É muito interessante quando você não sabe qual stop e take que você quer configurar no seu EA. Às vezes você vai colocar isso aqui no Excel e vai ordenar por máximo de ordens positivas, máximo, por ordem que o maior tempo, o máximo de pips que elas ficaram positivas. Você vai ver que às vezes está usando um take curto. Então, se você usar às vezes um take mais longo, você pode conseguir pode conseguir ganhar mais pips mediante essa informação. Porque nem todos os trades são só para no stop no take. Não, a maioria dos trades que eu falo de robôs é quando cruzou uma média móvel, quando o estocástico ficou sobrecomprado, quando apareceu um pin bar. Ou seja, não é mediante pegou meu take X ou pegou meu stop Y. Então, com essa informação aqui, você pode estar vendo, se eu vou sair do mercado se cruzar a média móvel para baixo. Então, diante desse relatório aqui, você pode perceber que muitas das vezes você está ganhando 20, 25 pips com essa regra, sendo que durante o trade essa sua ordem ficou positiva muito mais do que 20, 25 pips que você está acostumado a ganhar. Então você pode usar esse critério de fechamento da média móvel para encerrar seu trade, ou então um take mais avançado, entendeu? O que vier primeiro. Com esse relatório aqui, você vai conseguir saber o máximo que você ficou positivo e o máximo que você ficou negativo, desde a abertura da sua ordem e até o fechamento. Por isso que é imprescindível que esse componente que eu desenvolvi esteja dentro do seu EA. Só ele dentro do seu EA que ele vai conseguir, durante a abertura ou fechamento, captar qual foi o maior da situação que você ficou no positivo, que você ficou negativo. Isso aqui é fantástico. Aqui fala erros consecutivos. Nesse horário aqui, nessa ordem aqui, foi o seu 9º erro consecutivo que você teve. Essa ordem aqui você já estava no 14 erros negativo. Eu falo para esse teste aqui, vamos pôr um teste mais bonitinho aqui, aqui foi quando você teve 9 erros positivos, aqui foi quando você teve 14 erros positivos. Então você consegue saber exatamente quando foi que eu tive 3 erros negativos, quando foi que eu tive 14 erros positivos. Essa informação é muito interessante para você ver lá no calendário econômico e ver se tem alguma coisa que influencia. Exemplo, poxa, 2 vezes aqui eu tive 3 erros consecutivos. De repente você vai perceber que essas 2 vezes aqui foi quando teve um no farm da vida, foi quando teve uma mudança brusca de taxa de juros, que o mercado ficou louco, ficou subindo, descendo igual um maluco mesmo, mas sai pegando seu stop várias vezes. Então é bem interessante saber quando que aconteceu as situações que você teve muitos erros consecutivos, para você estar filtrando ainda mais os melhores horários, momentos que o seu EA deva estar trabalhando. Aqui também tem a questão do seu profit bruto e o seu profit líquido. Por quê? Porque algumas ordens aqui, deixa eu ver se aqui tem comissão, às vezes tem pagamento de comissão, você não sabe. Tem swap, quando a sua ordem acorda no dia e dorme no outro, tem pagamento de swap e etc. Por isso que é importante você saber exatamente qual foi o seu valor líquido que você teve de ganho, porque muitas das vezes a gente está testando um robô lá e está comendo comissão lá, você não sabe. Às vezes está aqui lá para você tá $36, exemplo, mas na verdade líquido mesmo está 30, porque $6 foi de comissão. Só que você não consegue ver aqui nesse tipo de relatório. Então você tem que estar ciente de saber exatamente o que foi de swap, o que foi de comissão, o que realmente foi seu lucro líquido, para realmente você ter um parâmetro para ver se está indo bem ou não o seu EA. E por último, também é um comentário qualquer que você coloca no seu EA, ver como é que fica, e aquele número mágico. Então esse é o relatório que você vai ter para cada teste que você realizar. E são esses gráficos bem detalhados
E esse gráfico aqui, essa tabelinha aqui com bastante informações bem preciosas. Eu destaco mais uma vez essa questão de o máximo que ficou positivo, o máximo que ficou negativo durante cada trade. Isso aqui ajuda muito se você quer ter, né, tirar um pouco mais de proveito do seu EA. Essas informações aqui realmente é bem interessante. Copia e cola isso aqui no Excel, ordena lá o max min, você vai ver que você pode estar ajustando lá um stop take lá um pouquinho mais alto, às vezes um stop um pouquinho mais curto, porque dadas as estatísticas realizadas aqui, você viu que você pode diminuir em 10 pips o seu stop, que mesmo assim você vai ter os mesmos prejuízos que teria com stop maior em termos de ordens abertas e fechadas no lucro. Só que em termos de receita, dinheiro, você vai estar ganhando muito, só pelo simples fato de saber o máximo e o mínimo que chegou a ficar positivo e negativo para cada ordem. Então esse é o relatório que vai estar gerando para cada teste que você fizer lá. E o outro relatório que vai estar gerando, isso aqui é fantástico, isso aqui que realmente eu acho mais interessante ainda, é o famoso teste otimizado. O que são teste otimizado? É quando você roda o seu EA, igual eu estou fazendo um exemplo aqui só para exemplificar. Acabou exatamente agora, coincidência. Mas indiferentemente disso, não é atrapalhando o que eu gostaria de mostrar. O que acontece? Você testa lá o seu EA, qualquer exemplo, você põe lá um teste otimizado lá. Vou testar otimizado lá, mudando as variáveis x, y, z. E para cada variável diferente, vai estar te mostrando resultados diferentes, ok? Beleza, então, só que hoje a única informação que você tem é o que? É o drawdown, se foi bom, ruim, não sei que lá das contas, o total de negociações e o lucro. Você só consegue enxergar isso para cada teste otimizado. Só que não necessariamente o teste que deu mais lucro é o parâmetro que você deve utilizar. Não, porque você tem que ver exatamente como que foi o desenrolar de cada um desses testes. E do jeito atual, a única informação que você tem é isso. Com o relatório que eu desenvolvi, o componente lá, você consegue ter para cada testinho desse o andamento de como foi o real, digamos assim, crescimento do EA. Então eu estou mostrando aqui isso aqui, ó, para cada teste desse, para cada negocinho desse que foi testado, vai estar gerando um gráfico desse. Então no que eu testei aqui, só para de exemplo, foi isso daqui, ó. Então você vai ver como que foi a curva de crescimento até chegar nesse lucro. Pegando isso aqui para exemplificar melhor, é igual, esse aqui foi o mesmo EA que eu testei com vários parâmetros diferentes. Então não necessariamente, escreve isso, não necessariamente o que teve o maior lucro é o que é a melhor configuração que você deve utilizar. Vamos, por exemplo, prático. Olha aqui, cada negocinho desse daqui foi um teste otimizado que eu fiz. Foi exatamente um passo desse. Para cada passo que ele realiza aqui, ele vai gerar um gráfico desse. Então você vai conseguir ver, né, o preço inicial, como é que foi a curva, ganhou, perdeu. Aqui tem o percentual de acerto. Você pode dar um zoom aqui para ver melhor exatamente em determinado período, etc. Então para cada gráfico desse você tem uma noção do que realmente qual que é a curva de ganho do seu EA. Te dando um exemplo assim na prática que eu quero mostrar para você. Veja isso daqui, ó, esse teste aqui, ó. Subiu, caiu um pouquinho, subiu, fez uma barriguinha, subiu bastante aqui, depois teve uma barriguinha bem expressiva, depois conseguiu superar aquela máxima anterior, caiu e subiu. Beleza, ó, tipo 96 dólares de lucro. Você, né, não fica preocupado com o valor aqui não. Beleza, aqui eu tive 1.096 dólares de lucro, um exemplo. Só que eu tive, agora vamos ver esse aqui do cantinho aqui, ó. O lucro dele aqui está menor, consideravelmente menor, porque aqui eu testei com lote de 0.01, então realmente foi consideravelmente menor. Mas se eu, Adriano, fosse escolher entre a configuração desse daqui que deu um lucro maior com a configuração desse aqui que deu lucro menor, sem pensar duas vezes eu ia usar essa configuração. Mas por quê?
A maioria de vocês já pescaram. Por quê? Porque olha a curva de crescimento, olha como é constante, olha como é difícil ter uma barriga. Olha que não importa o que acontece, sempre está crescendo, fica um pouquinho de lado, cresce, cresce um pouquinho de lado. Então, esse desenho para mim mostra ser muito mais suave, muito mais constante, muito mais seguro do que esse daqui. Do que esse daqui, que teve mais barriga, do que esse daqui que chegou aqui em novembro de 2003 e depois não conseguiu mais superar essa máxima aqui, ó, ficou de lado. Então, com esse relatório aqui, você consegue ir para cada passo qual que foi a melhor curva de crescimento, para aí sim, diante da melhor curva de crescimento, você vê qual o parâmetro que de fato você deve utilizar. E não apenas vai usar o parâmetro daquele que deu maior lucro. Isso aqui é enganação. Toma muito cuidado, dependendo do seu EA, excepcionalmente lá, você fez uma compra perfeita lá, estourou uma guerra mundial lá, que você ganhou 300 pips, aí tá lá, opa, essa configuração aqui eu ganhei 3.000, todas as demais configurações eu ganhei 1.500, 2.000. Com o relatório que eu desenvolvi, você vai ver se realmente aquela configuração ganhou 3.000, teve um crescimento constante, ou foi algo do tipo, um exemplo, foi algo do tipo assim, um exemplo, caiu, aí de repente deu uma sorte lá, o que seja, puf, foi lá pra cima lá e boa, fechou lá nas alturas. Não, isso aqui não é uma boa configuração, isso aqui não te mostra nenhuma segurança. Vai te mostrar a segurança realmente aqueles parâmetros que durante todo o período ganhou muito mais que perdeu e não teve barriga, não teve esse tipo de barriga aqui, ó, foi crescendo com constância. Então esse componente faz isso para testes sem ser otimizado, dá essa gama de informações detalhadas, e quando você for usar o teste otimizado, você vai ter para cada passo testado, você vai conseguir enxergar qual que foi a curva de crescimento. Então, mais uma vez, eu estendi bastante nos meus vídeos, às vezes eu falo demais. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Quer tirar melhor proveito do seu EA? Com essa ferramenta que eu desenvolvi aqui, você vai conseguir ter uma visão muito mais clara de como pode estar utilizando o seu EA de uma maneira muito mais otimizada, fazendo uso dos melhores horários, melhores períodos, melhores dias da semana, e é claro, né, usando os melhores parâmetros para, né, o objetivo é, né, para você ter muito mais sucesso, para você ter um retorno muito mais satisfatório, em detrimento de estar usando um outro parâmetro que aparentemente, por ser bom, não é melhor do que esses outros que você identificou após estar utilizando esses relatórios. Então é isso que eu queria mostrar, né? Vou estar colocando no meu site lá, quem quiser adquirir. Demais informações vocês sabem onde me procurar. E por hoje é só isso. Um abraço e até mais.